Eu sou embaixador da Campus aqui no Brasil, vou estar com o Francesco Farujo, presidente do Instituto Campus Party, e a minha temática vai ser bem específica, o uso de tecnologia para o melhoramento das cidades. Quando eu falo melhoramento, é trabalhar a gestão pública mesmo. Então, esses jovens aí que estão pretendendo fazer algumas coisas, desenvolver algumas coisas para otimizar o trabalho da gestão pública, eu vou estar falando de alguns tópicos, de algumas expertises já dentro do Brasil e fora do Brasil, que o uso da tecnologia fez para o melhoramento da gestão pública. Então, vai ter gestores, vai ter empreendedores, vai ter as startups, para a gente pensar numa gestão pública mais coesa, mais disruptiva. Bom, falar de gestão pública não vai faltar assunto sem dúvida, né? Afinal, tem muita coisa para se melhorar, mas tem muita coisa que já é boa, que pode potencializar. Quando a gente fala em Campus Day, o que seria esse Campus Day para quem ainda não conhece? Campus Day é umas ações da Campus Party que a gente traz para eventos como esse, né? Então, a ideia é que eles experimentem um pouco o que é discutido dentro da Campus Party. Então, a gente vai trazer um debate muito amplo. Vamos falar de indústria 4.0, vamos falar de cidades inteligentes, vamos falar de blockchains, enfim, de outras coisas, né? Toda essa modernidade, né, que às vezes a gente acha que é tão distante e às vezes é tão simples a gente utilizar no nosso dia a dia como o celular, né? Eu faço até uma brincadeira, eu digo, olha, se você esquecer a carteira ou o celular, qual dessa situação você voltaria para pegar? Todo mundo fala o celular. Por quê? Hoje é um objeto indispensável porque nós monitoramos todo o nosso comportamento ali dentro. Todo o nosso dia a dia está ali dentro. Então, a tecnologia, eu digo muito isso, a tecnologia ela não veio para tomar o nosso lugar, ela veio para facilitar a nossa vida. E a gente tem que pensar que isso é um hábito, né? Tudo que a gente vai acrescentar de tecnologia, tudo que a gente vai melhorar, tudo que a gente fica com aquela, eu não quero nesse momento, né? Porque a tecnologia ela traz isso, pelo menos para quem não tem tanto hábito, tem uma certa rejeição, um certo medo do desconhecido, mas depois que faz parte, volta pelo celular, mas não volta pela carteira. O caminho é esse, né? Então, aceitar, né? Permitir-se ao novo, seria mais ou menos isso. Sim, não tem como fugir disso, né? Então, o novo está aí, entendeu? Então, não tem como a gente fugir dessa discussão, né? A gente tem que simplesmente se adaptar e não ficar refém disso. Isso também é muito importante, né? Então, você sabe que a modernidade também hoje já traz sérias doenças, então a gente tem que ficar preocupado com isso. Mas a gente tem que entender que aquilo lá é um meio e não um fim. Então, não tenha medo da tecnologia, não tenha medo do novo. Eu costumo dizer que as pessoas às vezes falam, a tecnologia vai tomar o lugar do humano. Eu digo, não, gente, o humano vai apertar o botão. Então, é simples. Não fique com medo de se entregar e de entender como a tecnologia funciona. Lembre-se que você é um humano e que você domina ela. É só isso. Então, não vamos ter medo. É uma tecnologia voltada para o bem. E quando a gente fala isso voltado para os municípios, porque a feira tem vindo, hoje já passaram aqui pessoas de várias cidades, mas ainda tem muito por vir, pessoas de todas as cidades aqui da região de Mato Grosso do Sul, para se inteirar um pouquinho, para levar essa tecnologia para o interior. Sobre a percepção desse cuidado, como que a gente deve pensar? Qual que é a tua deixa, qual que é a tua dica para o que vai acontecer no sábado? Eu costumo dizer que o primeiro de tudo, eu acho que a tecnologia principal de tudo isso é o diálogo. Então, se o gestor público não existe o diálogo com o cidadão, então não tem tecnologia que resolva isso. Entendeu? Então, o passo principal é o diálogo. Para depois a gente ver de que forma a gente consegue, parece até redundância que eu vou falar agora, de forma inclusiva. Não adianta a gestão tomar posicionamento se não houve uma conversa. Então, eu costumo dizer que esse é um movimento muito bottom-up, ele é de baixo para cima e não de cima para baixo. Porque quem entende a realidade dos municípios, de fato, é quem convive. Por mais que a gente seja gestor, prefeito, está tudo lá organizando tudo, mas no dia a dia quem sente é a outra ponta, que consome a cidade. Então, é uma reflexão. E aí, como é que eu posso linkar esse diálogo com o uso da tecnologia? Como é que a tecnologia pode me dar esse retorno mais rápido? E aí eu acho que a gente trabalha um pouco da desburocratização da gestão pública. Bom, então para gerir bem a gente tem que ter aquele contato, né? O contato é importante, seja ele qual for a categoria. E quando a gente está ali falando ainda do interior, da integração capital-interior, qual que é a maior necessidade que você tem discutido nas suas palestras, nos seus encontros? O que você tem percebido que tem vindo mais à tona de discussão? Olha, todo mundo, porque sempre há um culpado, né? Na cabeça do cidadão, culpa a gestão. E a gestão está ali fazendo um papel. O que eu acho que falta é o senso de pertencer. É isso que eu tento resgatar das pessoas. Você não pode pertencer a um lugar e não entender a identidade do lugar.
Então, que fica a dica aí, porque eu sei que a gente criou uma geração de muitos direitos, mas o cidadão também ele tem que entender os seus deveres. Isso é de importância. Então, como é que a gente pode promover uma coleta seletiva e entrar num diálogo? Estou dizendo umas coisas muito simples. Isso é mudança de hábito no nosso dia a dia. Se eu trabalho a coleta seletiva na minha casa, ou seja, a prefeitura fazer um recolhimento de um lixo mais limpo, né? De um resíduo mais limpo e de um resíduo mais sustentável. Estou te dizendo aqui um exemplo, tem vários outros exemplos. E se a gente consegue destinar isso de uma forma mais efetiva e que consiga êxito, de saber, olha, aqui está sendo orgânico, aqui está sendo vidro, aqui, enfim, é um bom começo. Por isso que eu digo que o diálogo ainda é o mal do século XXI, as pessoas não conversam. Sem dúvida é um assunto que me atrai muito a gente ter os seus direitos e deveres, porque isso facilita o dia a dia do empreendedor, facilita o dia a dia da dona de casa, facilita o dia de todos nós, afinal nós estamos ali numa administração, né? Seja um grande gestor ou não, seja a população, mas para ir além disso, para ir além do que você vem ministrando aqui, ou vai ministrar esse fim de semana aqui para a gente, você já trabalha a nível nacional, já coloca isso para fora, já leva essas ideias para fora. Como que isso está acontecendo por aí? Que você está trazendo para a gente é porque tá bom, né? Sim, olha, confesso que fora as pessoas já têm mais um entendimento, porque essa discussão já é feita há muito tempo fora. Por te contar um exemplo da Europa. Portugal é um país que começou a trabalhar cidades inteligentes em 2010. E olha que Portugal se transformou, saiu de uma crise e se transformou num país, hoje ele já pensa país inteligente. Tudo bem, com suas limitações, com um país que é tamanho de um estado brasileiro, mas resolveu entender a necessidade do cidadão. Então, não dá para a gente pensar em tecnologia se não envolver a participação cívica das pessoas. Entendeu? Então, eu costumo dizer que algo só é inovador se necessariamente vai mudar a vida das pessoas. E para isso acontecer, tem que existir esse diálogo. Então, eu acho que a tecnologia crucial nisso é as pessoas primeiro entender o senso de pertencer. Tá, digamos, Campo Grande. O que é que eu penso para Campo Grande daqui para 20 anos? Não só agora, esse momento que eu estou vivendo aqui com você. Não, a gente tem que pensar a longo prazo. Como é que a gente pode pensar ao redor de Campo Grande? Como é que a gente pode pensar, fomentar um desenvolvimento econômico ao redor de Campo Grande? Então não tem que se fechar, a gente tem que ter esse diálogo, não só com a capital, como quem está do lado. A cidade do interior faz parte disso, entendeu? E a gente tem que estar perto disso. Vocês têm que ver que é um estado extenso e que a gente precisa estar conectado ao mesmo tempo e com isso também pensar em resultado, sabe? Começo, meio e fim. E com a interação de todos eles juntos, porque não tem que pensar só, olha, isso é só bom para Campo Grande. Não, a gente tem que pensar como estado, entendeu? E o que eu levo nessas discussões é esse entendimento, né? Gente, acabou a era da espada, né? Na margem do Rio Ipiranga, independência ou morte. Não, isso não serve mais. Hoje o mundo vive um determinado momento que é interdependência ou morte. Porque se você não conecta, se você não fala, enfim, tende-se a ficar isolado e morrer. Bom, sem dúvida, mas é importante que cada um saiba o seu papel, né? É aí que está a grande diferença. Quando a gente tem esse respeito pelo outro, eu acho que acaba sendo um encontro mais de percepção própria, né? Sim. Cada um tem que se identificar e tem que fazer o seu meio para fazer a diferença para o outro. Claro, uma coisa simples que você pode perceber, que fica essa dica para os jovens. Eu, Cláudio, gestor público, quando eu chego numa instituição de ensino, às vezes as pessoas, você é gestor público e tal. E eu falo, olha, esquece o Cláudio gestor público, coloquei o Cláudio gestor público aqui, agora lembra do Cláudio cidadão, que recolhe os impostos, que é pago o salário, é recolhido pela União, a União paga o salário do teu professor da Universidade Federal e você recebe essa educação de graça. Qual é a troca? Então, que esses jovens reflitam, que você está recebendo uma educação de graça e tem que ter uma troca. Se a inteligência está na academia, me traz essa inteligência para me ajudar a governar. Então, esse eu acho que é a premissa, sabe, dessa essência, da gente ter esse entendimento. Porque sem isso, vai ficar nessa, todo mundo culpando todo mundo e ninguém sai do marasmo, né? E você disse sobre reflexão. É bem isso, né? Quando a gente faz uma autoavaliação, uma reflexão sobre as coisas que estão acontecendo,
A feira aqui é uma reflexão, porque a gente está falando de várias tecnologias, a gente pode conhecer cada espaço traz a sua reflexão para facilitar o dia a dia do empreendedor, do grande e do pequeno empreendedor, seja ele da indústria, do comércio, do agronegócio. E tudo isso é uma conduta própria, né? Nesse pouco de bate-papo que nós estamos tendo aqui, é prazeroso, porque assim, nos faz pensar que é a tua conduta que também vai gerir a minha conduta, sim, mas a minha também vai ser um reflexo na sua. A tua palestra, ela traz isso, uma autoavaliação. Sim, exatamente isso. A minha ideia é despertar isso nas pessoas. Olha, gente, nós podemos, entendeu? Então... Olha, e aí, como nós já resolvemos isso, né? E aí, me ajuda? Se eu não tenho competência para governar, mas a inteligência está na academia, e aí, me ajuda? Então, é uma troca, é entender que é uma troca. Você percebe esses ambientes aqui? A gente tem empresa privada, a gente tem academia, a gente tem gestores públicos, entendeu? Vamos então pedir para quem está nos assistindo para comparecer, porque vale a pena trazer toda essa reflexão, esse pensamento inovador, porque a gente não pode se engessar. A rede social veio para ajudar, as tecnologias vieram para ajudar, mas a gente não pode se limitar a ver imagens, né? A gente tem que vivenciar muito ainda da tecnologia, do que ela nos oferece.